Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tel Aviv, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Café com Pixel, o nosso programa de bate-papo, que a gente conversa com pessoas interessantes e inteligentes e que têm coisas importantes a dizer sobre o mercado audiovisual brasileiro em sua amplitude. E hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco sobre radiodifusão. Faz tempo que a gente não traz esse tema aqui, mas antes da gente apresentar o nosso convidado, trago o meu co-apresentador e parceiro nesse programa, Fábio Sesnick. Tudo bem, Fábio? Obrigado pela presença mais uma vez. Tudo jóia, Samuca. Bom estar aqui de novo. Pois é, e aí quem vai conversar com a gente hoje, Fábio, é o Josemar Cruz, um dos engenheiros da área de radiodifusão aí com mais longa trajetória no setor, um dos especialistas em tecnologia que tem contribuído muito para o debate. Para esse momento de virada da radiodifusão, hoje o Josemar está como membro do ATC, que é o consórcio de padronização da TV digital nos Estados Unidos. Obrigado pela presença, Josemar, foi muito bom ter você aqui. É um prazer estar com vocês e espero poder contribuir com o nosso bate-papo. Fica bem interessante. Com certeza. A ideia aqui, José Maria, é a gente ouvir um pouco os teus insights e a tua visão sobre o futuro da radiodifusão, tentar entender para onde está indo a radiodifusão, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista dos modelos de negócio, as transformações que a TV 3.0 promete apresentar para o mercado. A gente sabe que é um momento de transição agora, com algumas definições que estão sendo tomadas do ponto de vista regulatório, do ponto de vista tecnológico, da própria indústria, no sentido de introduzir essa nova tecnologia. Mas antes da gente falar disso, queria só que você contasse em poucas palavras, rapidamente, a sua trajetória no setor de radiodifusão, só para contextualizar mais o nosso espectador aqui. Eu sou formado em engenharia elétrica, né, com ênfase em eletrônica, aqui na Paraíba, e a minha carreira começou, na verdade, na aeronáutica, né, no Centro Técnico Aeroespacial, onde a gente desenvolvia lá parte do reator do acelerador de partículas para pesquisas nucleares do Brasil na área militar, né? Daí eu ingressei no mundo das telecomunicações, né? Passei pela Philips, passei pela Bosch Telecom, até ingressar na Globo, né? E foi na Globo que um sonho meu que eu sempre quis trabalhar com radiodifusão. Telecomunicações me deu muito aprendizado, né? Com essas empresas que são verdadeiros guarda-chuvas das telecomunicações, como a Philips e a Bosch, na época, né? Mas aí eu, com a Globo, eu pude realmente ingressar no mundo que eu sempre quis, que foi a radiodifusão e a televisão aberta, né? Então, entrei na Globo em 94, onde fiquei até pouco tempo, passando por afiliadas e fazendo um trabalho assim Na verdade, a gente entrou na era digital, quando eu estava na Globo, a gente vê a internet chegar na Globo também, e aí a gente construiu toda essa carreira até que agora estamos enfrentando aqui o desafio de lançar a TV 3.0 com o padrão ATSC 3.0, que é o padrão americano, e que o Brasil vai tentar seguir aí uma jornada que vai ser longa, uma jornada desafiadora, mas que tem muitas oportunidades para serem obtidas, né, alcançadas com essa nova tecnologia. A gente vai falar sobre isso aqui. Perfeito. Queria então que você começasse agora a entrar no nosso tema aqui. A gente, para as pessoas que não são familiarizadas com a nomenclatura, a gente já vive hoje no ambiente da TV 2.0, vamos dizer assim, né? A radiodifusão ela já é digital aí desde 2008, pelo menos, mas muito antes disso a tecnologia já estava desenvolvida. Então, a gente tem serviços em alta definição, a gente tem os serviços oferecidos dentro de uma plataforma móvel. Tudo isso já acontece na TV digital hoje, mas agora o Brasil prepara para dar esse segundo salto. E aí a pergunta que eu te faço é em que sentido a TV 3.0, que é o que vai chegar agora, é diferente da TV digital que a gente tem hoje? A TV 3.0, mesmo sabendo que hoje a TV digital que nós temos já ingressa na internet através de algumas aplicações de streaming, ela não está definitivamente integrada à internet, né? Algumas transações, alguns modelos de distribuição de conteúdo não fazem parte da TV digital, como estão na internet. E ainda mais, ela pode criar modelos novos de interação de conteúdo com a internet e até mesmo de monetização. Então, era um passo importante a TV digital ingressar no mundo da internet, é fazer essa verdadeira integração, né? E é isso que está se buscando. Já temos uma televisão de altíssima qualidade, uma cobertura praticamente territorial de 100% no Brasil. São poucos municípios que não são cobertos pela TV digital, mas falta essa ligação com a internet que vai
é necessária, até por uma questão de evolução dessas formas de entretenimento e informação. Mas quando você fala em integração, a gente pensando nos grupos, né, nas empresas que estão aí no mercado, a Globo tem o Globoplay, a Record tem o Play Plus, a Band tem uma plataforma própria também, o SBT também lançou o SBT+, no ano passado, então, assim, todas elas têm já suas plataformas de streaming, suas plataformas no mundo da internet, ou utilizam o YouTube, o SBT, por exemplo, né, teve uma trajetória muito longa e bem exitosa aí. A integração, então, é uma integração da tecnologia mesmo, da radiodifusão, aquela transmissão de um para muitos que Sim. caracteriza a radiodifusão com o streaming, é isso? A primeira coisa, vai ser possível assistir TV pelo ar e pela internet, e a internet sincronizada com o ar, né? Porque quem tem experiência de ver qualquer evento ao vivo pela internet, ele está sempre um pouco defasado, né? Sempre tem um atraso. E na TV 3.0 ela vai ser completamente sincronizado, tem as técnicas para isso que foram desenvolvidas. E outra coisa, a contextualização dos outros conteúdos que são trafegáveis pela internet são agora possíveis de serem produzidos em forma de contexto. Ou seja, você pode ter um conteúdo linear que está sendo exibido e pequenos conteúdos de curta duração associados ao principal, onde você pode ver pela internet, caso você queira completar alguma coisa, alguma dúvida que você tenha, ou trechos que você queira rever. Esse é só um exemplo no mundo do vídeo. Mas também tem a parte da interatividade, onde entra até possibilidade de comercialização de produtos, né? O famoso e-commerce poder ser feito no mundo da televisão aberta com apenas a facilidade do controle remoto. Então, são esses desempenhos novos que a TV está buscando com essa nova tecnologia. Perfeito. Fábio? Josemar, e do ponto de vista de modelo de negócio entre 3.0 e 2.0, o que você reputaria como as alterações mais relevantes? Então, a TV linear, como a gente conhece, a gente acredita que ela vai continuar do jeito que está. Porém, é possível diferenciar a programação na mesma cidade se você tiver mais de um transmissor cobrindo a área do contorno de cobertura. Né? Isso essa segmentação é uma possibilidade. Isso também requer uma nova forma de negociação. Agora, quando você vai para a parte da internet acoplada à TV aberta, por exemplo, você pode fazer uma campanha de um produto sendo vendido pela internet, no e-commerce, associado à exibição dele num programa do ar, e essa campanha ser sincronizada através dos dados que são gerados pelo que você vê pela audiência gerada na TV conectada, né? Então, você tem uma partida de futebol, por exemplo, uma marca quer vender as camisas do time durante a partida, quer atingir uma meta de vender 10 mil camisas ou 20 mil camisas, algo do tipo, e colocar no menu da barra inferior ou um ícone que você possa acessar ali e comprar a camisa do seu time durante a partida ou até depois. E aí toda a estrutura de entrega, né, de e-commerce pode ser associada à TV no momento do jogo. Isso é uma possibilidade real que já está sendo, inclusive, praticado em alguns canais americanos. Então, na verdade, na prática, você tornaria a televisão aberta, o canal aberto e a transmissão uma interface para você poder acessar os conteúdos, as informações que estão disponíveis hoje na internet, seja nos marketplaces, nas plataformas de venda, seja os conteúdos adicionais que poderiam ser oferecidos, e vice-versa. Também os serviços de internet poderem chegar através do canal de televisão broadcast que está sendo transmitido. É isso? Sim. É aí que, inclusive, que eu acredito que está o dinheiro novo que vem para a TV, porque o linear vai continuar vendendo os 30 segundos, que ele sabe vender muito bem há décadas. Mas o dinheiro novo vai vir dessas aplicações. A gente chama de aplicações porque são possibilidades que dependem, que são o mundo criativo dos negócios casando a internet com a TV. Mas também tem a parte de utilidade pública, que também é chamada de datacasting, onde você vai disponibilizar serviços de interesse da população, como, por exemplo, alertas meteorológicos, hoje que são cada vez mais frequentes, através da TV, inclusive regionalizados, alertas de segurança, alertas sanitários e mapas de navegação. Você quer saber como é que está o trânsito da cidade, você poder deslocar o mapa na tela e ver como é que está o trânsito na cidade. Esse é um outro serviço que pode ser, que já está, inclusive, dimensionado de como utilizar
por algumas emissoras americanas, entendeu? Então, assim, você fica com a TV mais completa em termos de informação. Você quer saber se vai chover hoje, você não espera o telejornal, você pode entrar, navegar no datacasting e ele mostrar o mapa regionalizado com a ilustração que tem associada à meteorologia dos órgãos públicos. Me parece que, na verdade, a busca agora da radiodifusão é conseguir encontrar um espaço e participar dessa economia que as empresas de internet já vêm desenvolvendo há algum tempo, com publicidade programática, a possibilidade de você fazer a segmentação de público, de você conseguir, né, fazer junto com o broadcast também uma comunicação 1 a 1. Te pergunto se a TV aberta não chegou um pouco tarde nesse movimento, afinal de contas, né? A gente já tem esse ambiente sendo dominado por big techs, por empresas que já estão com algumas voltas aí na frente nesse processo. Então, em parte eu concordo com você, Samuel, que realmente está chegando um pouco tarde e é hora de tomar a decisão de entrar de vez. Por outro lado, o mundo da internet é um mundo aleatório, é um mundo onde tudo é possível e onde tudo é frágil também, tudo é meio líquido, né? Então, a TV vai ter que descobrir modelos que sejam sustentáveis, porque ela é um veículo de longa duração, é um veículo regulamentado, inclusive, não pode fazer qualquer coisa pelo ar, como a internet faz outras tentativas que não são regulamentadas, e aí é necessário. Agora, a gente entende, né, aí é uma opinião particular, de que a TV, essa nova geração da televisão, ela visa preparar a TV, esse mercado de radiodifusão, para que ela se torne ainda competitiva, né, com esses modelos de internet, mesmo sabendo que já temos uma televisão muito boa, de excelente qualidade, né? Os americanos desenvolveram o ATSC 3.0 porque a primeira versão digital da TV digital americana não foi bem sucedida, como até hoje não é. Então, eles tiveram que desenvolver um novo modelo completamente diferente do que foi implantado, não pega nenhuma vírgula, e esse modelo já visando o mundo da internet, né? Já entendendo esse contexto de internet. Então, ao avaliar esse modelo, o Brasil entendeu que era hora também de dar um passo à frente e evoluir no nosso sistema. Agora, todo sistema tem que pegar, né? Ele não pode, assim, ele não vai sair do nada, né? Eu estava até conversando ontem com meus sobrinhos, num encontro dominical, né? Falei assim, olha, a tecnologia ela não precisa só ser criada, tem que ser absorvida, tem que ser assimilada, né? Então, quando o carro era carro a carburador, todo mundo dizia que a injeção eletrônica era um risco, que o carro podia pifar, que a eletrônica podia falhar, o carro ia ficar no meio da rua, preferia o carro a carburador, que tem milhões de mecânicos de carburador na cidade. Hoje nem se fala mais em carburador. Mesma coisa quando surgiu o câmbio automático, né? O pessoal fala, não, porque esquenta, porque consome mais, porque não sei o quê, isso, aquilo, outro e tal. Hoje também o câmbio automático já está totalmente assimilado, assim como o ar-condicionado nos veículos. Agora já está na geração elétrica, que está sendo rapidamente assimilada. Então, quando a TV digital 3.0 for lançada, tem que ser também assimilada pela população, isso é uma coisa natural. E esse processo não vai ser um piscar de olhos. A gente tem que oferecer uma experiência nova, encantadora, para que as pessoas possam assimilar mais rapidamente. E esse é o grande desafio que está para acontecer ainda. Entendeu? Perfeito. Fábio? De que maneira, Josemar, que a TV 3.0 endereça preocupações em termos de pirataria e proteção de direitos autorais? É um problema gravíssimo hoje para a indústria audiovisual, né? Assim, todo mundo sofrendo muito com esse problema. Uma parte importante da TSE 3.0, que foi muito, muito discutida, está bem assim, consolidada, é a marca d'água nos conteúdos, entendeu? Para saber se alguém pirateou, né? Isso assim, foi muito discutido e o conteúdo está bem protegido nesse sentido, você saber que o conteúdo foi copiado ou pirateado sem autorização dos seus autores, né? A outra coisa é a segurança daquilo que é incorporado à TV 3.0. Já que a gente vai colar com o mundo da internet, não é qualquer coisa da internet que vai poder aparecer dentro de um canal de televisão. Então, existe uma segurança muito rígida com relação a essas aplicações. Então, a gente entende que o mercado vai desenvolver aplicações de interesse da radiodifusão, oferecer para aquele canal, né, alguma coisa que tenha a ver com o contexto daquele canal,
ou dentro de uma campanha, algo do tipo, e ao envolver a interação do telespectador, toda a segurança tem que estar cercando esse envolvimento, porque pode pegar dados desses telespectadores, que são os milhões, e isso requer segurança. Então, essa parte da segurança, de sinalização do que entra e do que sai também, foi uma grande preocupação do ATSC para que a gente pudesse mergulhar nesse mundo, mantendo a mesma segurança que a televisão aberta tem. Agora tem uma questão, né, Josemar? Porque assim, a TV 3.0, ela hoje é parte de um ecossistema maior, então ela está atrelada também ao streaming. Você tem, né, alguns canais que já são distribuídos também por streaming, tá na TV por assinatura, bem ou mal ainda tem lá seus, né, milhões de assinantes no Brasil que também distribuem isso. Para que você consiga garantir essa camada de segurança, todo mundo tem que estar integrado, né? Todo mundo tem que estar se falando. Você conseguir manter as marcas da água, você conseguir manter a sinalização de propriedade do conteúdo. Não sei se é uma coisa tão trivial assim. Olha, os códigos que são desenvolvidos para televisão, como você não pode forçar os processadores das TVs domésticas que estão em casa e o próprio sistema da emissora, curiosamente, são códigos simples, mas de alta segurança, ou seja, eles são desenvolvidos com simplicidade, conceito de rodar de forma simples, o nosso famoso Ginga NCL, né, que foi assim, o Ginga NCL é o padrão, né, de adaptação da TV para o tráfego digital, né? São códigos pequenos, simples, como é na aviação, porém extremamente testados. Então, esse mecanismo, né, que envolve padrões, eles são muito observados por esses comitês. Agora, a integração desses serviços com a televisão, né, com a emissora, vão ter coisas que vão ser coletivas, tem coisas que vão ser específicas de cada emissora, né? Então, assim, tem ainda muita negociação de ecossistema de desenvolvedores. Um outro grande desafio que é integrar esses desenvolvedores de TI, né, nesse sistema com relação a essa filosofia nova, né, que a TV vai trazer, de integração para muitos, né? Na tua resposta anterior, você também trouxe um comentário que me chamou a atenção, que era assim, a importância de que no momento em que se chegue com a TV 3.0, isso seja introjectado na população e que as pessoas passem a utilizar, né, os recursos, né, e que vire uma chave, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que a população tem uma dinâmica própria. Hoje a gente tem um mercado muito mais complexo, porque você tem as TVs conectadas, cada uma com as suas lojas de aplicativo, com as suas interfaces, né, de navegação. Você vê a TV 3.0 acontecendo sem uma política pública que faça com que ela aconteça, quer dizer, sem um Estado, de alguma maneira, induzindo isso, considerando que a radiodifusão é ainda gratuita, aberta e cumpre um papel social que outras tecnologias de distribuição de conteúdos talvez não tenham essa mesma responsabilidade, né? Olha, eu acredito que é necessário sim, Samuel, o Estado ter uma ator importante nesse processo e assim, coincidentemente, né, nossa empresa está trabalhando com as TVs públicas para inserir os serviços públicos da população na TV aberta no 3.0. Um deles, inclusive, é o GovBR, que é muito acessado, tem 150 milhões de downloads de aplicativo no celular, mais de 5 mil links, e a gente está trabalhando com o Ministério da Gestão da Inovação para introduzir o GovBR na navegação da TV 3.0, para que a população possa conhecer certos direitos que ela às vezes até nem sabe, né? E aí o governo tem um papel importante nesse sentido de oferecer serviços públicos. O governo americano, no fato de deixar isso tudo espontâneo lá está gerando grandes dificuldades para os radiodifusores avançarem nesse mercado. Porque a cobertura avançou por quase 80%, porém o apagamento da versão anterior, que é necessária para poder ajustar os canais e deixar a cobertura 100% em 3.0, o governo não quer se envolver, deixa as emissoras falarem sozinhas. Isso está sendo bastante complicado lá nos Estados Unidos. E aí também os receptores com o demodulador, né, o receptor 3.0, obrigatoriamente nas televisões, a facilidade de navegar no menu da televisão para achar onde é que está a TV aberta. Então, tudo isso
requer realmente uma política pública de forma tal que a gente garanta o conceito básico, a missão básica da TV aberta, da radiodifusão, que é televisão gratuita, universal e democrática, né? E você, ao não facilitar essas coisas, você abre espaço para o domínio do que acontece hoje desses monopólios de Big Techs e etc. e tal. Então, eu acredito que o governo pode dar grande contribuição nesse sentido aí, sim. O Josemar, em relação a conteúdo nacional, né, conteúdo brasileiro, se a TV 3.0 abre alguma perspectiva nova, e também uma questão que me ficou aqui um pouco de cross-border, assim, se um produtor brasileiro irá exportar para um canal 3.0 dos Estados Unidos, ele tem que se preocupar com diferentes perfis de código, closed caption, todas essas coisas, que barreiras técnicas regulatórias você enxerga? Então, um pouco aí a visão para o nosso produtor brasileiro. Para o produtor em si, né, que vai fazer uma minissérie, fazer um documentário ou filme, algo do tipo, ele não precisa se preocupar muito com a TV 3.0, não. O que tem que preocupar é a exibidora, a emissora que está exibindo, de fazer com que aquele conteúdo tenha mais uma experiência, né, uma maior experiência para o seu público, né? Então, por padrão é 4K, né? Esse é o padrão básico não é obrigatório ser 4K, não. Ele permite o 4K também, né? Então, assim, o que vai acabar se estabelecendo como rotina é ter um padrão em 4K, possível de receber em receptores fixos, em alta definição, que pode ser recebido em receptores móveis, em carro, ou até 3 ou 4, né? Na verdade, cabe bastante. E uma camada de aplicações, entendeu? Então, assim, por exemplo, no 3.0, o produtor pode colocar o trailer na parte de aplicações para quem queira ver o trailer do filme antes de assistir o filme que vai ser exibido ainda no canal aberto, na grade, você pode ver um trailer, não esperar por uma chamada que está no ar, entendeu? Um resumo do documentário. Então, no caso do esporte, tem grande quantidade de jovens que gostam de assistir os gols e não o evento do esporte em si. Eu fiquei descobri isso há pouco tempo, né? Quase metade dos jovens prefere assistir o que passou e não o que está passando. Então, você pode fazer um bom resumo no ar, né? Para oferecer diversidade de esporte para a garotada, sem deixar de exibir o evento principal ao vivo. Então, são essas possibilidades que o produtor tem que pensar, né? Da audiência elástica do trabalho dele, né? Em termos de lançamento, em termos de promoção, e na repercussão do que vem depois, né? De como é que aquele produto vai ser reutilizado na TV, como é que ele vai ser reassistido pela população, enfim, entendeu? Então, é mais nesse sentido que tem que abrir um pouco mais a visão desses produtores. Mas acho que ajuda, por exemplo, um produtor ele já pensar num conteúdo que ele possa eventualmente ser monetizado nesses modelos que você mencionou, né? De você ter uma interação com o e-commerce, de você ter uma interação, né? Estatística, dependendo do tipo de conteúdo, metadados tem que ser uma premissa aí do processo criativo, eventualmente, né, já interagir com a web. E nesse conceito que acho que o Fábio está fazendo essa provocação, né? Pensando assim que você tem que explorar todo o potencial da tecnologia. Então, assim, do ponto de vista de quem faz o conteúdo, como fazer isso? Isso é bom que se saiba, né? Porque assim, Fábio, a gente tem, se for dividir o que está dentro da radiodifusão, você tem assim basicamente 4 grandes segmentos, né? Que é o esporte, o entretenimento, o jornalismo e a comercialização. Então, esses blocos de construção tem que se falar, porque o comercial vai ter que vender bem aquele produto para buscar patrocínio. O varejo local é um ator muito, muito importante para as TVs afiliadas. É ela que sustenta uma TV afiliada e a radiodifusão ela é local, né? E é onde está crescendo esse mercado. O jornalismo tem que deixar conteúdos também que possa permitir essa interatividade de conceitos que a pessoa, de repente, ficou curiosa em querer ver mais detalhes, ter alguma coisa mais, uma reportagem especial ou algo do tipo, né? E o entretenimento também, a venda de produtos, tendo novela, o merchandising, o próprio filme, né, ou uma série, algo do tipo. Então, essas extensões aí fazem parte desse novo modelo. Vai permitir que a gente possa fazer isso.
Perfeito. O Josemar, e você que está como representante do ATSC, que a gente sabe que é a espinha dorsal do padrão brasileiro de TV digital 3.0, mas não é a única inovação. Parece que o padrão brasileiro ele traz algumas mudanças em relação ao ATSC 3.0, algumas inovações que, inclusive, acabam sendo aproveitadas aí por outros países. Como é que você hoje vê o Brasil do ponto de vista de avanços em relação ao desenvolvimento da tecnologia, de que maneira que ele pode ser referência, o que ele ainda precisa fazer, que ele ainda não fez, como é que está o Brasil situado aí no contexto global dessa terceira geração de radiodifusão? Então, o ATSC, curiosamente, começou na Coreia, já tem mais de 5 anos. E depois... 3.0, né? O ATSC 3.0. 3.0. Tá. E depois é que chegou nos Estados Unidos. Então, lá eles pegaram ainda um amadurecimento dessa tecnologia. Outras ferramentas foram surgindo, à medida que as empresas foram colocando novas ferramentas e introduzindo na norma. E o Brasil, quando decidiu pelo 3.0, surgiu uma transmissão chamada MIMO, né, que vai ser difícil entrar em detalhes aqui, mas que aumenta a eficiência em mais de 40% da cobertura do sinal. Então, o Brasil vai ser o primeiro país a transmitir nessa tecnologia, né? Para quem é leigo, né, o MIMO é facilmente visto no roteador da sua casa, que tem aquelas anteninhas, 4, 5 antenas, que ele faz a combinação de sinais para permitir uma melhor cobertura do Wi-Fi. Então, a TV vai ter essa facilidade. Outra coisa que o Brasil vai lutar para introduzir, espero que consiga, é a TV com antena interna, sem necessidade de colocar uma antena externa no telhado, dado essa cobertura com maior eficiência, né? Outra coisa é o reuso de frequência com a segmentação da comercialização ou da programação pelo ar com maior eficiência. O Brasil está trabalhando muito forte nisso aí. Então, uma cidade grande como São Paulo, que tem várias cidades dentro da mesma cidade, se a emissora tiver vários transmissores em grandes regiões, ela vai poder segmentar alguns blocos da programação de forma que possa atender melhor aquela parte da população. Não vai ser 24 horas, mas em alguns momentos que isso seja necessário. Então, o Brasil vai poder inovar nesse sentido, porque as outras emissoras, os outros dois países, né, já tem também a Índia, que está chegando agora, tem o Canadá, o México, Jamaica, Porto Rico, e eles não estão ainda em condições de oferecer o que o Brasil já está se preparando. E cada emissora vai ganhar um canal totalmente novo, assim, limpo, né, para colocar todos os serviços no desenvolvimento do 3.0, que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Eles estão compartilhando canais, dificuldade. Você acha que vai ter espaço para todo mundo aqui, Josemar? Todo mundo vai conseguir, todos os radiodifusores que já estão hoje operando com TV 2.0 vão ter não só espaço físico, né, no espectro, para poder migrar para a TV 3.0, quanto condições econômicas de investir e sobreviver nesse ambiente? Isso são dois grandes desafios, né? Então, a Anatel já fez uma primeira distribuição do espectro para conseguir atender as capitais e cidades grandes, mas ela vai ter que, entre aspas, né, limpar mais o espectro nessa faixa que ela está criando, né, chamada 300 MHz, de forma que possa atender o país inteiro, né? Se você, em termos de cobertura de radiofrequência, não precisa ser um canal diferente para cada cidade. Você pode ter canais repetidos desde que você tenha distância suficiente para um não interferir no outro, né? Você pode ter o mesmo canal 3 em Salvador e o canal 3 aqui em João Pessoa ou em Natal, que não vão se interferir porque dada essa distância. Então, a Anatel vai fazer um plano de frequências para tentar atender o país inteiro, mas inicialmente ela já consegue atender as capitais e as grandes cidades. Essa é a primeira parte. A outra parte é o investimento, né? Então, é um investimento alto. Os transmissores MIMO e do 3.0 ainda não são padrão mundial, né? Ou seja, só o Brasil é que vai adotar esse tipo de transmissão. Então, vão ser transmissores assim, diferentes, né? Só para o Brasil, com 2 antenas de transmissão, 2 saídas de potência, o que requer uma engenharia mais cuidadosa na hora de fazer o projeto, porque as linhas têm que ser perfeitamente casadas, né? Os 2 cabos que sobem. Então, assim, o dólar a R$6, né? Quase R$6, porque na época lá da 2.0 o dólar era perto de R$2, o governo deu facilidade de crédito, isentou as emissoras de pagar
taxa de importação, que é quase 50%, ainda ofereceu crédito de 7% ao ano no BNDES, então o mundo está mais maravilhoso naquela época, né? Agora você não tem essas condições tão fáceis, né? O dólar está alto, os juros está alto, enfim. Então as emissoras... Está menos maravilhoso, o mundo está menos maravilhoso agora. Eu continuo otimista, mas ele está menos maravilhoso, então vai ter que ter um exercício financeiro muito, muito intenso das emissoras, para que elas possam fazer esse investimento nessa transmissão. Porque se ela não fizer como deve fazer, vai trocar 6 por meia dúzia, as pessoas não vão perceber a diferença, e vão ter 10 anos dos dois sistemas convivendo juntos. Então, é o que ele falou, né? Tem que assimilar, né? Não é somente implantar. Então, esse investimento vai ser prolongado, vai ser evolutivo, né? Ou seja, vai levar alguns anos as emissoras investindo nessa infraestrutura, muito serviço terceirizado, muita automação vai ter que ser incorporada, porque vai ter que se lidar com mais de conteúdo ao vivo, ao mesmo tempo, no ar. Então, não é o controle médico convencional, com a pessoa só operando. Um telejornal muito mais dinâmico. Então, essa capacidade aí vai ter que ser revista e as emissoras vão ter um grande desafio aí para se instalarem. Você trouxe aqui para a gente vários desafios, né, Josmar? Se você puder sintetizar aqui para a nossa audiência, né? Quais são os próximos passos e talvez provocar um pouco mais assim, qual é que é a maior oportunidade e qual é que é o maior risco em relação a esse calendário da agenda da TV 3.0? O que é que você colocaria como arrematação aí, próximos passos e desafios? Pois é, e são riscos e oportunidades, né? Então, assim, oportunidade, na verdade, é essa abertura para o mundo da internet. As TVs não sabem o dado que se afega em cima da audiência dela, não conhecem esses dados, como as grandes plataformas sabem exatamente onde você clicou, que horas comprou, quando comprou e para quem mandou. As TVs não sabem disso aí. Então, ela é voo, digamos assim, quase voo cego, né? Então, ela precisa se incorporar a esse mundo, dado que ela manipula a todo instante com um público muito maior do que a internet de um dado canal. Então, assim, uma audiência de 5 minutos num portal é comemorada durante o tempo que está sendo visto, né? A TV fica 4, 5 horas no mesmo canal. Então, esse público que é acumulativo tem muito, muito valor, só que não é aproveitado. Então, essa é uma oportunidade de monetização em escala. Ela pode pegar esse mundo de 1 para muitos, na escala que ele representa e se associar à internet, até com os big techs que queiram impulsionar suas vendas, como acontece na época da Black Friday, que todas anunciam na TV aberta para vender mais. Então, se a TV aberta não é tão forte, por que eles anunciam na época da Black Friday para vender mais? Quando normalmente 95% dos carrinhos de compra são abandonados, só 5% é que gera compra no mesmo, assim, na hora que está sendo navegado, e ainda assim os caras ganham bilhões, né? Então, essa força é a oportunidade, né? O risco é justamente o desafio de planejar essa infraestrutura, capacitar a sua equipe para que possa entender isso. Os próprios acionistas ficarem seguros de que é um investimento necessário para manter o negócio funcionando a longo prazo, não no curto prazo, porque você não vai ter retorno no curto prazo. Então, o acionista enxergar esse investimento necessário no longo prazo com retorno e essas oportunidades, viu, Fábio? Não sei se eu consegui resumir aí a união do risco com a oportunidade. E se você puder também colocar só os próximos passos, assim, quando é que teremos ela em pleno funcionamento? Ou seja, quais os próximos passos até lá? O próximo passo, na verdade, né, que teve um primeiro que fez coisa padrão. O próximo passo é o decreto presidencial regulamentando a TV 3.0, porque a radiodifusão é regulamentada e qualquer mudança de padrão de transmissão envolve a publicação de um decreto presidencial. Então, o decreto está em via de ser publicado, né? Está um pouco atrasado em termos de expectativa. Era para ser em março, depois virou abril, agora está aqui, o mês de maio está acabando, mas o atual ministro prometeu dar ênfase a essa assinatura. Depois disso, aí sim começa um cronograma de implantação. Vão ter muitas demonstrações, ninguém vai ter que implantar nada em 2025. A ideia é, segundo semestre de 2026, as primeiras emissoras começarem a colocar os seus sistemas para funcionar, né? A TV Globo já se comprometeu em transmitir a Copa do Mundo em 3.0, cobrindo aí parte do Rio de Janeiro e parte de São Paulo. Vão ter 2 emissoras públicas montadas,
né, nessa época também, com demonstrações sobre serviços públicos e outras ferramentas que a gente queira demonstrar, mas tudo isso como um passo inicial para ser percebido pelo mercado como é que a TV 3.0 funciona. Mas, efetivamente, as primeiras instalações lá para segunda metade aí do segundo semestre, acredito, já para o final do ano, é que algumas emissoras vão poder lançar as suas versões 3.0 e imprimir um pouco mais de velocidade em 2027, né? Outra coisa, os receptores, né? Ninguém precisa tocar o televisor pelo 3.0, ele pode comprar um pequeno receptor, um pouco maior do que um tamanho de um celular. A ideia é não ter o famoso set-top box, que é aquela caixa maior, com LED, né, aceso, que as mulheres não gostam, né? Então, deixar aquilo em cima do móvel, colocar assim atrás da televisão. Mas esses receptores não estão ainda lançados, porque o fabricante que vai induzir a fábrica dele a produzir centenas de milhares por mês, precisa saber qual é a norma em vigor. Como o decreto não foi lançado, então não tem nada oficial, né? Então precisa o decreto ser publicado para que oficialmente ele possa pegar essas normas, esses padrões e fabricar os receptores. Está tudo em termos de protótipo, nenhum é comercial ainda. Então essa entrada desses produtos no mercado também vai levar um tempinho até as fábricas se adaptarem e começar a distribuir. A expectativa do Fórum, da Seja Digital, né, que é a empresa que dá suporte ao Fórum, e que tem aí cerca de 3 mil equipamentos, 3 mil só, início de 2026, para o pessoal poder fazer testes. Agora, em alta escala, só quando as emissoras estiverem realmente no ar, entendeu, Fábio? Então, ainda tem ou seja, não é uma coisa de piscar de olhos, tem um trabalho pela frente, né? Várias etapas ainda, né? Pela frente, na verdade. Outra coisa, fora o hardware, que é o transmissor, as linhas de transmissão que tem fabricante no Brasil, e a antena que tem fabricante no Brasil, transmissores, por enquanto, são importados, mas os fabricantes de transmissores estão se movimentando para oferecer transmissores nacionais. Daí para trás, é muitos softwares. É uma TV muito movida a software. Então, com aquele conceito de data center, com servidores funcionando e software sendo gerenciados, vai estar muito mais presente do que o que acontece hoje dentro das operações das TVs, entendeu? Então, é outro aprendizado também para a famosa equipe chamada equipe de engenharia das televisões, tá ligado? Acostumada a equipamentos, né, instalado em rack, com botões e tudo mais. Vai virar a equipe de TI agora. Exatamente, é um perfil muito ligado à TI, entendeu? E as emissoras americanas acham que vai ter muita terceirização nessas operações, justamente porque essas equipes de TI são muito dinâmicas. Não é muito o dia a dia das emissoras. Então, eles estão apostando que vão ter empresas oferecendo serviço de automação, de operação, de configuração e uma série de coisas associadas ao software. Entendeu? Isso aí. Então, eu imagino que nesse decreto e na regulamentação vão vir várias obrigações regulatórias, né? Estou só fantasiando aqui, mas, por exemplo, must offer de aplicativo, né? Sei lá, você falou do Gov, né? Imagino que essas coisas devam estar aí numa série de normas que vão regular o funcionamento disso, né? Em seguida. Sim, sim. Inclusive, né? Paralelamente, né? Como a TSC está muito, assim, envolvido, o órgão ATSC, né, com essa implantação e que ela seja bem sucedida, né, foi criado um time de implementação, do qual faço parte, né, eu e mais 4 brasileiros, e mais os integrantes americanos do ATSC. Então, a gente está, nas nossas reuniões, vai ter agora uma próxima semana que vem, entendendo se as normas estão totalmente compatíveis, né, com esses lançamentos, e o que pode ser definitivamente incorporado ao TSC em outros países, né? Mas essas implementações, que são metas importantes para a população, né? Serviços do governo, por exemplo, os Estados Unidos não tem dentro das TVs públicas. A gente vai lançar no mundo, né? Nem aqui, nem na Coreia. Então, essas facilidades de políticas públicas vão fazer toda a diferença do nosso trabalho em relação ao resto do mundo, entendeu, Fábio? Isso é importante.
Esse é o processo de construção, né, de uma característica única brasileira que pode acabar sendo aproveitado aí em outros países e em outros modelos regulatórios, né? Exatamente, Isso aí. Perfeito. Josemar, assim, esse papo foi ótimo. Acho que a gente tem muita coisa ainda para explorar com relação à inteligência artificial, mas agora, com relação à TV 3.0, inclusive a questão da inteligência artificial, mas acho que agora a gente precisa esperar sair o decreto, ver como é que as operadoras e as emissoras de TV estão se posicionando com relação à adoção e ver quais são os próximos passos na prática, né? Entender um pouco como é que vai ser esse processo. Mas, de qualquer maneira, te agradeço por essa introdução ao assunto aqui, para a gente começar a explorar isso. Certamente vamos voltar contigo em algumas ocasiões ainda. Eu agradeço enormemente, fiquei muito feliz com esse papo, gostei bastante. É bom ser provocado, né? Porque a gente nos leva a estudar mais, né? A gente está sempre aprendendo. Então foi uma tarde muito prazerosa aqui com vocês. A gente pega leve. O Fábio é tranquilo. Tá bom. Tá certo. Obrigado, Josemar. Foi super elucidativo aqui para a gente que está acompanhando. Valeu, Josemar. Obrigado, Fábio. Ficamos por aqui, então. É isso, pessoal. Com isso, a gente encerra mais um episódio do nosso Café com Pixel. Ficamos por aqui, mas em breve a gente volta com mais um programa, trazendo um tema relevante, pessoas interessantes para vocês nesse nosso bate-papo. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Até mais. Tchau, tchau.